Qual o significado do 666? Qual o significado do número da besta? Gente, o livro do Apocalipse, 22 capítulos, claro, o capítulo 22 é totalmente tendencioso, mas do capítulo 1 ao capítulo 21 todo esse o contexto, é um contexto enigmático. Por quê? Ele foi escrito de uma forma para que somente com a influência espiritual de Cristo uma pessoa possa entendê-lo. Não tem como. Você no literal, você não vai conseguir entender o Apocalipse. Mas isso eu não estou falando com orgulho, com soberba. Claro que não. Claro que não. Eu não estou falando isso com alguém que tem dom especial de interpretação. Claro que não. Basta você deixar de ser religioso, basta você começar a confessar que Cristo habita em você, que o verdadeiro templo dele é espiritual, está em você. Tudo isso está no livro do Apocalipse. Quando você confessa isso, quem vai te influenciar, quem vai te ensinar é Cristo. Então vamos lá, respondendo para o nosso irmãozinho que falou o que significa esse número da besta e tá. Apocalipse capítulo 13, do versículo 16 ao 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dado certa marca na mão direita ou na testa. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número ou o número do seu nome. 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. Não é número de um espírito, de um anjo caído, nome de um ser humano. E esse número é 666. Quando João escreveu isso, eles utilizavam a gematria, né, que é um cálculo hebraico. Não sei se hoje ainda se utiliza isso, aonde é que se utiliza isso, mas usando esse cálculo hebraico, dá-se César Nero. Então o homem que tinha esse número com essa identificação era Nero. Imperador, o quinto imperador César Nero, o imperador mais cruel que houve até a morte dele em 68, 67, 68. Porém depois veio um igual ou pior, que foi Domiciano, que a partir de 81 em diante que ele reinou. Foi o oitavo rei, o oitavo imperador. Então aqui nessa situação, nesse enigma do versículo 16 ao 18, João estava falando que o quê? Que só comprava e quem vendia, só tinha essa liberdade de transitar quem tinha essa marca. Mas que marca era essa? Era um número na testa, um número no braço, um chip? Não, gente. Olha aqui, ó. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, olha um dos mandamentos, o que os judeus tinham que fazer para eles guardarem, para eles memorizarem as leis de Moisés, que eram muitas, eram 613 leis. Então olha aqui, ó, Deuteronômio 6:8. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão. Normalmente eles usavam do lado esquerdo, no braço próximo ao coração. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. O que era o filactério? Isso eram os filactérios. E foi usado esse enigma lá em Apocalipse, usando esse filactério para direcionar que se tratava dos judeus, seguidores de Moisés. Então eles colocavam uma filactério numa caixinha feita de couro, e dentro dessa caixinha eram armazenados itens das leis de Moisés. Porque está escrito aqui que eles fazendo isso, eles inculcariam, eles guardariam, eles memorizariam aquilo com mais facilidade. Por quê? Porque quando o judeu que recebeu a lei de Moisés, as leis de Moisés, quando ele transgredia uma das leis, ele se tornava um pecador, uma pessoa impura. Então os cuidados eram muitos para eles guardarem todos os preceitos, os mandamentos. Por isso que eles usavam a marca, uma marca, mas essa marca se referia ao filactério, a essa caixinha amarrada no frontal entre os olhos ou em um dos braços, o esquerdo de preferência, que era próximo ao coração. Inclusive o próprio Jesus fala lá, aqui embaixo, ó, em Mateus capítulo 23, versículo 5. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Aqui, ó.
alargavam os filactérios, né? Aquelas caixinhas de couro eram mais largas, maiores, porque para guardar, armazenar bastante lei e tal. Se você ler Mateus 23, você vai ver que ele falava sempre, do versículo em diante, sempre foi descendo o sarrafo nos judeus, nos fariseus, nos escribas, nas serpentes, nas víboras, entendeu como que é? Então a marca que você vê aqui em Apocalipse 13, do 16 ao 18, era o número de um ser humano, o número de um homem. E que número é esse? Usando a gematria, depois você procura aí no Google, gematria, dá-se o número de 666, que é César Nero. Então se falava de César Nero, do grande dragão, da grande besta, né? Do grande terror. Então falava-se que só comprava e vendia quem tinha aquela marca. Foi o sinal do filactério, e quem usava isso não era o gentio. Se eu tivesse lá, não éramos nós, da minha etnia, né? Da minha nação, né? Não seríamos nós que usaríamos esses filactérios. Não, porque isso está lá em Deuteronômio, em Êxodo, em Número, isso daí é no Pentateuco. E o Pentateuco é a lei pura que foi dada a quem? Aos hebreus, aos israelitas, aos judeus. Então a marca da besta não é nada de que o anticristo está vindo por aí. Os maiores anticristos hoje são os religiosos. Eles são a favor de Moisés, que não existe mais. Eles praticam a obra de Moisés. Eles são os verdadeiros anticristos. Aí eles ficam por aí, olha o número da besta, a besta está para... Então 666, a besta aqui se tratava de César Nero, e a marca na mão, no braço, eram os filactérios que os judeus usavam. Tá bom? É só isso. Viva o Evangelho Eterno. Coloque aí na sua cabeça, inculque o Evangelho Eterno. Onde está isso? Apocalipse 1:10, Apocalipse 11, versículo 15, Apocalipse 14, versículo 6, Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6. Leia, viva isso, e você estará livre, liberto dessa porcaria, desse câncer chamado religião, e você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa tranquila. Isso é verdade, tá bom? Espero ter te ajudado. A marca da besta, isso ficou lá, era o número de um homem, número de César Nero. Não tem mais nada para acontecer. Agora, a única coisa que vai acontecer sempre, enquanto existir ser humano na Terra, é maldições, é maldade, porque a nossa alma, a nossa natureza carnal não presta para nada, não serve para porcaria nenhuma, tá bom? Aproveita aí, ó, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, tchau, tchau.